Chegando quase ao fim da LGPD, os comentários que temos feito sobre ela nessa série, nós vamos agora até o artigo 52 em diante, em que nós falamos da fiscalização e das sanções administrativas muito comentadas e que começam a entrar em vigor a partir de agora. Nós falamos aqui, então, ao longo de toda essa série, sobre as bases para o tratamento de dados pessoais, sobre as boas práticas de maneira geral que devem ser adotadas, sobre os direitos dos titulares, sobre os conceitos que a LGPD trata e, quando nós chegamos aqui no artigo 52, nós temos, então, as sanções administrativas que podem ser aplicadas no caso de descumprimento dessa lei. É importante a gente citar que anteriormente, quando a LGPD fala de responsabilização, isso não significa que, por haverem sanções administrativas previstas na LGPD, o descumprimento das leis de proteção de dados também não vai acarretar outras sanções em outras esferas. Por exemplo, como eu já disse lá, a responsabilidade por indenizar a pessoa pelos danos causados ao tratamento de dados pessoais feitos de maneira inadequada, pode então haver a responsabilidade civil, o dever de indenizar, e até mesmo a responsabilidade criminal pelo tratamento indevido de dados pessoais, tratamento de dados pessoais que seja feito de maneira fraudulenta, enfim. Mas chegamos aqui às sanções administrativas previstas na LGPD. O artigo 52 em diante, então, fala dessas sanções que começam a valer especialmente a partir agora de agosto de 2021. E lá diz que os agentes de tratamento, ou seja, tanto o controlador, a empresa que detém esses dados aí nas suas atividades, quanto até mesmo seus fornecedores de tecnologias ou de operadores de dados terceirizados que prestem serviços de processamento de dados para elas, estão, em razão das infrações cometidas contra as normas previstas na lei, sujeitos às seguintes sanções administrativas que serão aplicadas pela Autoridade Nacional de Proteção de Dados. Essas sanções vão desde, primeiro, advertência, Essa advertência quando houver algum problema, alguma indicação de que há irregularidade nesse tratamento de dados, alguma falha de segurança, enfim, algum procedimento inadequado, Então você pode receber uma advertência da Autoridade Nacional de Proteção de Dados com um prazo, para adotar as medidas cabíveis. Caso isso não seja suficiente, aí entra um ponto muito que as pessoas falam, uma segunda multa, uma segunda sanção que está previsto, são multas de até 2% do faturamento da empresa que esteja em descumprimento dessas normas, até o limite aí de 50 milhões de reais previstos, e essas sanções aí estão excluídas os tributos dos faturamentos. Multa diária, observado lá o limite que se trata no inciso anterior, mas enquanto a empresa continuar com aquele descumprimento dessas normas, pode ser acarretar multas diárias, Uma coisa que as pessoas às vezes não entram em detalhes, às vezes não param para pensar, mas mais às vezes do que a advertência e as multas, a LGPD prevê entre as sanções administrativas a obrigação de publicizar essa informação após devidamente apurada essa ocorrência. Vamos dizer assim, então, ocorreu uma falha de tratamento de dados, um vazamento de dados, um uso ilícito desses dados. A empresa, o agente de tratamentos pode ser obrigado a publicizar isso, esse problema que aconteceu. Imagine o impacto, o prejuízo de reputação que isso pode acontecer caso alguma norma de proteção de dados não seja observada e você tenha que trazer isso a público. Então isso realmente, às vezes, pode ser até pior do que a multa. Uma outra sanção administrativa prevista é o bloqueio dos dados pessoais a que se refere a infração até que seja feita a regularização. O que significa isso? Vamos dizer que você tem um e-commerce que tem uma falha de segurança, Você pode ter esse e-commerce bloqueado até você resolver esse problema. Você tem um sistema que está lá com um problema ou ocorreu qualquer situação dentro da sua empresa, um procedimento feito de maneira irregular. Você pode ter o bloqueio do uso desses dados, ou seja, você pode ser impedido de tratar dados pessoais de seus clientes. Imagine o prejuízo até que você resolva a situação. E também uma sanção prevista ali é a eliminação desses dados pessoais a que se refere à infração. Então, por exemplo, você usou dados ali sem o consentimento, sem a base legal, você pode também aí ser sancionado para que seja
é impedido de utilizar esses dados que estão sendo tratados de maneira irregular. E uma outra sanção que nós temos é a suspensão parcial do funcionamento do banco de dados a que se refere à infração, ou seja, até 6 meses, e isso pode ser inclusive prorrogado. Essa sanção administrativa, ela também tem muito a ver com aquela questão do bloqueio do uso dos dados, mas como eu disse também, você pode ter aquele banco de dados com seu funcionamento suspenso. Por exemplo, um órgão de proteção ao crédito, né, que ele tenha problemas, ele pode ter o funcionamento desse seu banco de dados suspenso. Ou até mesmo, como eu disse, o exemplo do e-commerce. Você pode ter o uso desse e-commerce aí suspenso, né? Por quê? Porque o banco de dados dele está com problema. Uma outra infração também que nós temos é a suspensão da atividade, né, do exercício de tratamento de dados também, a que se refere pelo prazo de 6 meses ou prorrogável por igual período. Ou seja, ainda que o banco de dados não venha a ser bloqueado, mas existem também outras formas de você ter que estar sujeito a tratar dados pessoais, né, a suspender suas atividades. E por fim, a proibição total ou parcial do exercício de atividades relacionadas ao tratamento de dados. Então imagine o prejuízo de uma empresa de call center, por exemplo, que ela trata dados, uma assessoria de cobrança, né, e que ela tem um problema no seu tratamento de dados pessoais, e ela acabe sendo proibida, né, de tratar dados pessoais nas suas atividades. Por quê? Porque ocorreu uma falha. Um escritório de contabilidade que tem um problema e fique proibido de tratar dados, por exemplo, do RH dos seus clientes. Por quê? Porque cometeu essa falha. Então você imagine o impacto que isso pode ter, né? Então, muito mais do que as multas, a gente tem essas questões aí, que podem causar prejuízos até muito maiores, né? E é lógico, o artigo 52 prevê, né, de que vai haver, né, o processo administrativo, né, que vai ser observada, né, e que essas sanções elas podem ser aplicadas de maneira isolada, inclusive de maneira cumulativa, mas existem também parâmetros para serem avaliados, né, que vai ser a gravidade, né, e a natureza dessa infração, né, vai ser também avaliado a boa-fé, né, do operador. Muitas vezes as pessoas falam, mas agora então eu estou perdido, né, porque se eu cometer algum problema, se eu tiver algum problema, né, nesse sentido aí, eu não tenho mais o que fazer. Não. Existem também formas de você fazer uma gradação dessas punições, vai observar a boa-fé, né, vai observar, né, se isso foi feito para obter vantagem ou não, né, se foi doloso ou se foi culposo, vamos fazer essa verificação, né, a própria condição econômica, né, do infrator, ou se ele já é reincidente nesse problema, vai ser avaliado na aplicação dessas sanções, né, o grau do dano causado, né. Lógico, também vai servir se ocorreu o problema, mas a empresa ela tá colaborando aí com a resolver a situação, isso também vai se levar considerado. E também, né, a questão, né, da adoção dos mecanismos, né, dos procedimentos, né, que forem capazes, né, de prevenir o dano, né, voltados aí a um tratamento seguro. Isso também vai ser considerado na hora de aplicar essas sanções. Então não é só assim, as pessoas estão preocupadas, realmente tem que se preocupar, mas também isso vai ser levado em consideração tudo aquilo que a empresa está fazendo, né, para prevenir que esses problemas aconteçam ou que voltem a acontecer. Né, a adoção de políticas de boas práticas de segurança, né, também a adoção de medidas corretivas também vai ser considerada, né, e a proporcionalidade também, né, entre a gravidade, né, do problema, né, e a intensidade da sanção. Então é muito importante, né, você observar que existem sanções que podem ser cumpridas, mas as pessoas estão aí falando, então agora eu fiz uma avaliação e está tudo em desordem, né? Eu estou perdido. Lógico, você precisa se adequar, mas vai ser levado em consideração também, né, o que você está fazendo para corrigir esses problemas. É lógico, se não estiver fazendo nada, né, se não estiver tomando nenhuma providência, a situação pode ser muito mais complicada. Né? Então, é muito importante a gente ter em mente aí que, sim, a LGPD tem algumas sanções, além das outras questões cíveis e criminais que eventualmente podem acontecer, tem sanções administrativas específicas, que são essas que passam a valer agora a partir de agosto de 2021.